Sosso, parabéns pela vitória, pelos 3 pontos. Eu queria que você respondesse uma questão que me chamou muita atenção. No primeiro tempo, depois que o Romarinho machuca, você coloca o Pedro Vilhena, mas você inverte o Lucas Lima para o lado esquerdo do campo. Bota o Vilhena no lado direito e o Lucas Lima pelo lado esquerdo. Nisso, o Sport perde, para mim, o principal ponto, que é a jogada de apoio pelo meio-campo. Você, obviamente, consegue perceber o Lucas Lima fazendo uma dobradinha com o Pedro Lima, com o Fabrício Domingues também, e quando você inverte, o Sport meio que fica sem esse poder ofensivo. No segundo tempo, você inverte mais uma vez. Aí você coloca o Lucas Lima pelo meio-campo, puxado para a direita, e o Pedro Vilhena do lado esquerdo. Qual foi sua ideia no primeiro tempo? O que você queria com essa mudança, botando o Lucas Lima para o lado esquerdo? No segundo tempo, inverteu novamente e o Sport conseguiu o gol da vitória. Obrigada. Boa noite. Eu quero iniciar parabenizando nossos jogadores por uma vitória construída coletivamente. Eu acho que nossa intenção hoje e para fazer uma devolução a você em relação ao início do jogo com Luca como extremo direito falso e Romarinho como extremo direito esquerdo, perdão. Mas eu achava que, interpretava que eles jogaram em um bloco meio e que os tempos mais grandes se geravam per la beirada. O ataque nosso estava muito condicionado a que eles fechavam muito o jogo. Agora, jogar com um jogador a perfil trocado, isso gera um tempo mais em sua última linha defensiva. Eu não sei se sou claro com o que estou dividindo com você. Então, Luca Lima e Pedro Vilhena, no controle, eles tivemos intenção de que eles tenham capacidade de assistência, porque o adversário não jogou em um bloco baixo. Quando eu identifico isso, é uma mudança. Agora, segundo tempo, a equipe modificou e troquei, colocamos em ingresso de Vinícius, mas Pedro Vilhena tem um registro de jogar como extremo esquerdo, é um jogador hábil, é um jogador de assistência e é um jogador que ele recorta, é um jogador de jogo interno e tivemos intenção que o ataque de Dalver seja mais lineal. Primeiro tempo, Romarinho fixando, Dalver diagonal. Tá bom? E isso também está relacionado ao comportamento de laterais nosso. Bem? Professor, boa noite. O Sport se comportou diferente das últimas partidas, mais compacto, marcou mais atrás da linha da bola. E algumas vezes o centroavante fez a pressão nos construtores e também em alguns gatilhos de pressão. E eu pergunto se o seu time vai passar a adotar esse tipo de postura a partir de agora, diminuindo a pressão alta. Hoje a equipe iniciou com uma pressão de alta intensidade, impedindo que o adversário, que eu respeito muito, encontre um circuito de jogo. Bem? Agora, isso sustentar durante 70, 80, 90 minutos é complexo. Mas mudanças, mas a tensão de colocar a equipe em vantagem com o adversário, eu acho que a equipe transferiu, tivemos uma semana longa de trabalho, eu acho uma evolução, um crescimento, que a equipe não jogue com bola, mas tenha o controle e o domínio de jogo. Jogamos mais em um bloco meio baixo,
mas adversário, troca de passe, mas tivemos o controle. Eu acho que como ruta de ataque, se explorávamos mais transições de defesa-ataque, o jogo acredito que fechava com 2, 3 gols de Sport. Mas eu valorizo muito esse comportamento defensivo da equipe e a condução interna de não disponer, ou não ter bola, mas a equipe não ingressou em desesperação. A equipe tive templança e convicção para voltar novamente a uma vitória muito significativa em quanto a nossas aspirações. Mariano, tudo bem? Boa noite. Queria até pedir permissão para mudar um pouquinho do tema. Sei que a vitória foi muito importante, mas como a gente só tem essa janela para conversar com você, eu queria falar sobre Pedro Lima, porque é um jovem de apenas 17 anos que tem o seu nome todo dia sendo falado na Europa, nos principais jornais do mundo. A imprensa brasileira repercute, a torcida na expectativa, o mundo está de olho nesse jovem. Como é que tem sido o dia a dia com ele? Porque, além de técnico, você também é um professor, é um conselheiro. Como é que tem sido o teu contato com ele diariamente? Como é que está a cabeça de Pedro Lima passando por tudo isso? Além de uma pressão de jogar num time grande, numa grande camisa, né, de desempenhar o futebol, tem também toda essa pressão gerada de fora para dentro por conta da repercussão do bom futebol dele. Como tem sido o teu papel com esse jovem, com essa repercussão toda? Bem, essa semana foi uma semana complexa. Eu não dividi com Pedro. Pedro fez um microciclo com seleção sub-20. Eu acho muito importante que o esporte fique como um provedor de jogadores à nossa seleção. Eu falo nossa, mas na Argentina vão cobrar. Mas me sinto perto, tá bom? Vamos cortar isso, você tem que cortar isso. Agora, ele é um jovem que manifesta comportamentos dentro de um coletivo. Eu acho que o contexto de esporte, eu acho que jogadores de experiência têm uma contribuição muito certa e muito criteriosa. E temos que, como treinadores, identificar mais que esse jogador tive a promoção, mas o treinador tem que acompanhar a consolidação desse jogador. Agora, tem que colocar, como é um menino, como você fala, ou um garoto, tenho que colocar, eu acho que minha tarefa é colocar a informação justa, precisa e necessária, para que Pedro, como muitos jovens que ficam com nós em treino, tá bom? Agora, ele não tem que perder a frescura, isso que identifica Pedro Lima, mas tem que continuar edificando-se como jogador. Isso, a exigência de uma primeira divisão muda a respeito de sua divisão. Então, eu acho que isso foi progressivo, mas eu coloco isso dentro de um contexto favorável, que tem que, institucionalmente, mas que principalmente tem um sustento na plantilha, no plantel. E ele é um jogador muito bem formado, tá bom? Quando você deixa ingressar coisas de fora, eu acho que ele entorno precisa sobredimensionar figuras e proporcionalmente depois colocar embaixo isso. Então ele é um cara, como falam você, muito equilibrado. Eu acho que ele é um garoto exemplar em seu comportamento, por humildade, por la tarefa, por la convicção
e porque tem uma mentalidade que colabora a sua presente. Mariano, boa noite. Quer dizer, eu acho que é boa noite ainda, né? Parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse um pouco, de repente o torcedor não acompanha tanto, vai mais para o jogo, observa mais resultado. O Pedro Vilhena, o último jogo que ele tinha feito com a camisa do Sport foi contra o Atlético Mineiro. E ele volta numa partida difícil, o Sport de 3 jogos de derrotas na Série B, e na minha avaliação fez um bom jogo, deu uma dinâmica muito importante ao ataque do Sport. Gostaria de saber de você, como treinador, como é de repente motivar um atleta que não vem sendo utilizado nos jogos para que ele não perca o foco, né? É uma função também do técnico, e isso acontece com o Pedro, que começou a temporada, depois passou alguns jogos sem se apresentar, sem ser utilizado, mas hoje volta no alto nível. Eu gostaria que você falasse para o torcedor, de repente, entender um pouco esse lado também. Isso. Eu não falo, não tenho o hábito de falar de jogadores particulares, ou particularmente. Agora, eu divido com você a avaliação. Eu divido com você a avaliação da produção de Pedro. Agora, acho que se eu sou preciso com vocês, tão só o Luciano não tive minutagem. Então, quando eu falo que o projeto tem um sustento no coletivo, é que eles sentam que sempre tem que trabalhar para saltar o campo, puxar o campo em condições. Pedro tem um comportamento sustentado em treino, mas hoje transferiu com muita lealdade e fidelidade sua produção em treino, em competição. E torcedor, eu tenho uma sensação muito valiosa. O futebol brasileiro tem uma avaliação sempre de seu time em função da produção de resultado. Esse time colocou 3 derrotas consecutivas em Série B e perdeu, mas a possibilidade de colocar a nossa equipe em uma final. Mas eu acho que nossa torcida acredita no nosso trabalho, acredita no esforço de nossos jogadores, de nosso atleta, e eles... É uma torcida crítica, isso eu tenho que conviver naturalmente com isso. Agora, eu encontro expressões de apoio, mas a carreira, eu falei com você, é de resistência, não é de velocidade. E eu acho que vai dar certo, e que eles estão sentindo isso, e a equipe demonstra isso. Repõe ou coloca em um muito bom jogo, eu acho que isso, independentemente das mudanças e jogadores que não estavam disponíveis para o jogo de hoje, e novamente, por meio de uma expressão coletiva, devolve isso, esse apoio de nossa torcida. Hoje foi um jogo muito por horário, mas o torcedor bem acompanha, acredita, e aqui estamos, colocando nosso corpo por el sonho de todo torcedor, de toda instituição, de comissão, de atleta principalmente. Eu novamente divido com você o orgulho de ficar aqui no esporte e ser um treinador deles. Boa noite, Sousa. Estou aqui no fundo. Me permita voltar ao assunto do Pedro Lima. Existe a iminência, né, da saída dele o mais rápido possível, talvez, se essa negociação for concretizada. E você, como foi o treinador que lançou ele no profissional, é claro que tem que já começar a estudar aquele atleta que deve ser o substituto. Você já vem trabalhando isso, já vem tendo ideia de quem vai ser esse jogador que vai substituir o Pedro, caso realmente ele saia nessa próxima janela, ou você acha que será necessário trazer um atleta para a função na lateral direita do Sport?
falando com honestidade, eu não tenho informação de que essa negociação que você fala ser fechada, tá bom? Então, um jogador tem pertenência ao esporte, mas acredito que é um jogador que muitas equipes, muitos times han colocado seus olhos nele. Agora, sempre estamos trabalhando em função de substituições. Acho que hoje, pela semana que tive Pedro em sua relação de sub-20, ele tomou, tive uma lesão. Isso impediu a Pedro treinar, tá bom? Mas voltou sem tanto treinamento, mas eu tomei a responsabilidade de falar com ele e interpretei que ele podia fazer uma boa produção hoje. Agora, sempre temos a responsabilidade de mudar, mas Fabri hoje jogou como lateral direito, fazendo um ataque de embaixo, mas construindo o jogo como volante e fechando como ponta. Nossa tarefa é que, se isso acontece, como você fala, não diminuir e com segurança continuar também colocando olhos em jogadores que formam parte de futebol base, mas temos aí jogadores muito importantes para nós, então não é uma preocupação isso. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. O gol do Sport hoje foi uma subida muito boa e uma jogada muito bem trabalhada por Zé Roberto. Você enxerga que o Zé Roberto vem ganhando mais dinâmica ofensiva, como era no início da temporada, e ao que se atrela essa forma de jogar do Zé Roberto? Obrigado. Eu acho que ainda não assisti ao gol. Agora, é uma jogada coletiva, é uma boa troca de passe, mas você tem um perfil que contrasta com Gustavo. São jogadores de identidade diferente. Eu acho que o ingresso dele poderia contribuir para melhorar nosso ataque. Gustavo tem muito minutagem contínuo, um jogador que desloca alta intensidade, fez uma tarefa enquanto a pressão, puxa e pressão, é um jogador de mais de 2-3 pressões em uma ação, entendeu? De um jogador a outro e vai. Hoje tentei refrescar e nosso ataque, e isso fico feliz por ser, mas principalmente por equipe. Boa noite, Souso. Parabéns pela vitória. Falando um pouco do Gustavo Coutinho, né, já que você levantou essa questão, você disse que Gustavo Coutinho e Zé Roberto têm algumas habilidades diferentes, né, posicionamentos diferentes, apesar dos dois serem centroavantes. Mas se foi falado sobre a perca do Sport um pouco pelo meio-campo. Você acha que isso influenciou diretamente na ligação do meio para o centroavante, já que, em muitos momentos, a ligação do Gustavo Coutinho partia muito do Lucas Lima, caindo um pouco mais pelo meio-campo e buscando sempre essa conexão um pouco mais direta com Gustavo Coutinho? Você acha que essa perca pelo meio-campo foi realmente uma das interferências de um pouco mais de falta que se teve de Gustavo Coutinho na primeira etapa? Eu senti um pouco de falta do Gustavo Coutinho nessa busca por finalizar, dele buscar mais a jogada, já que ele é um atleta, né, um atacante que busca muito pelo meio-campo. Ele busca essa jogada, faz muitos momentos de papel de pivô. Queria saber de você se você concorda comigo e se isso foi uma das interferências de faltar um pouco do Gustavo Coutinho nessa finalização. Boa noite. Coutinho tem um sentido de jogo coletivo maravilhoso. E Coutinho está sempre
relacionado ao plano de jogo, disposto a fazer o plano de jogo que é o desenho. Mas Coutinho jogou tentando afundar zagueiros em primeira metade e com o intento de fechar Luca e fechar Romarinho, tá bom? Mas segundo tempo, se você identifica, a equipe jogou com doble contenção, Felipe, Alan e Luca a meia, e C jogou a 9. Então, tem um jogador mais perto a ele. Isso, mas mudamos em função de como tentar agredir o adversário melhor, dizer, lo posicional. Eu não sei se sou claro. Fica claro? Fico claro também? Tá bom. Professor, boa noite. Desde que o senhor chegou, a gente enxerga um elenco que sempre vem ajudando no decorrer da partida, né? Em vários jogos, o senhor vem colocando, desde o início da temporada, o Barleta, o Zé Roberto, o Tite Ortiz, e esses jogadores vêm agregando, né? Ajudando o time a construir vitórias. Isso não vinha acontecendo nas últimas partidas, mas hoje, novamente, isso voltou a acontecer. O senhor colocou o Zé Roberto, ele acabou dando a assistência para o gol, o Chico também entrou muito bem, o Vilhena, que não vinha jogando tanto, mas entrou jogando bem também. É algo que foi acertado nesse tempo que o Sport não jogou, para que os jogadores pudessem entrar e contribuir de uma forma maior para que o Sport voltasse a chegar nos resultados de vitória? Eu acho que o que você formula ou sua elaboração tem uma relação com a primeira resposta. Eu acho que é muito importante ter uma plantilha, jogadores que compongam um plantel e que eles tentem incomodar o treinador em seu rendimento para que eu feche a escalação. Então, quando há um espírito coletivo, eu acho que é uma força que dificilmente se debilite. Dificilmente. Agora, hoje tivemos a impossibilidade de contar com jogadores, como você falou, Barleta, Titi. Então, eu acho que é importante que a equipe não agreda, não perda sua essência como uma equipe com um jogo propositivo, cuidando de sua identidade, independentemente de jogadores que executem isso. Então, eu valorizo muito a vitória, mas principalmente de lo que esse triunfo está hecho, está composto de tudo o que você desenvolveu com claridade. Você não colocou uma pergunta. Eu acho que eu divido com você. Então, só isso.